Eu fico muito contente de participar dessa comemoração dos 20 anos do Pentacam. É uma comemoração internacional e eu fico muito contente como brasileiro de fazer parte dessa história em todos os sentidos. Quando eu pensei nas perguntas e nas respostas que eu poderia dar, eu acho que a história do Pentacam tem muito a ver com a minha história. Eu sempre tive interesse em imagem da córnea, em topografia. A gente começou a falar sobre tomografia e diferenciar da topografia, que estuda só a face anterior da córnea, a tomografia estuda de forma tridimensional. Na época eu fazia residência em São Paulo com o Dr. Tadeu Civintal e chegou o primeiro Orbiscan na época, um aparelho que já era revolucionário porque ele podia fazer de avaliação do mapa de espessura, dos mapas de elevação, que a gente literalmente não entendia muito sobre isso. Isso foi em 1999. E eu estava terminando a minha residência, querendo ir para os Estados Unidos. E nessa época eu fiz um projeto chamado Orbicone. Então, quando eu voltei para o Brasil, em 2002, a gente fazia topografia de plácido e paquimetria em todos os pacientes. Eu comecei a ver alguns casos de ectasia com uma certa frequência. E a ectasia é uma complicação muito grave. O paciente imagina que é um jovem que quer fazer a cirurgia de correção visual a laser para se livrar dos óculos, e o resultado, ele eventualmente não conseguir enxergar nem de óculos e poder precisar de um transplante. E a melhor forma de você tratar a ectasia é evitando, né? Então a profilaxia, né, o screening para o risco de ectasia, sempre foi uma área que eu me dediquei desde a época do fellow. A gente publicou muita coisa sobre a importância de você fazer um screening adequado. E com essa ideia de fazer uma avaliação tomográfica, precisava de ir além da topografia. Realmente, uma das frases que mais vamos dizer assim, eu gosto de repetir é beyond but not over, é além sem descartar. Então a topografia, ela continua sendo importante, a gente tem que ir além da topografia, literalmente além da superfície, com avaliação tomográfica e eventualmente até, como a gente estava falando, além da própria tomografia, para o estudo biomecânico também é a complementação. Então, nessa época a gente estava começando a estudar o Orbiscan. E o Yoshiaki Hara, que é um representante aqui do comercial aqui, que eu já conhecia ele da época da residência, ele me falou: doutor Renato, você vai gostar de um aparelho que escaneia o olho todo com uma câmera de Scheimpflug. Eu falei: olha, eu acho que ele não escaneia o olho todo não, mas se ele escanear a parte anterior do jeito que você me falou, eu já acho que é muito bom. E eu falei assim: eu vou esperar um pouco para ver esse tal de Pentacam aí. Na época, a internet não era como é hoje, né? Você tinha uma paginazinha com uma fotinha bem, vamos dizer assim, pouco elucidativa, e eu falei: isso é interessante. E no congresso da academia de 2003, eu fui realmente direto, abri o portão. Poucas vezes eu fiquei esperando abrir os portões, né? Porque 9 horas da manhã abre o portão, aí você começa o show comercial, mas lá dentro tá todo mundo já esperando, já tomando café, esperando os estandes já montados. Eu fui e eu tive sorte de chegar lá no estande da Oculus e já de cara conhecer o Andreas Scheimiller, o Jörg Janklud, que realmente foram pessoas que me trataram muito bem desde o início. A gente começou a conversar, eu perguntando muita coisa, muito interessado em querer saber tudo, e eles falaram: essa ideia é boa. E durante o congresso de 3, 4 dias, a gente foi começando a ter algum certo relacionamento e eu realmente falei: eu não vou... Eu literalmente resolvi investir num Pentacam, né, em vez de ganhar um Orbiscan. A primeira coisa que me convenceu foi a imagem de Scheimpflug por si. A ideia de rodar era uma ideia interessante, você tem um ponto de coincidência diferente do escaneamento horizontal, mas a imagem de Scheimpflug é uma imagem muito apaixonante. É uma imagem que você realmente vê, mesmo aquela imagem que você... Hoje, se eu olho um Pentacam bem antigo, ou então quando alguém me manda um Pentacam E, que é o Pentacam sem ser o HR, você realmente vê que aquela imagem deixa um pouco a desejar na qualidade, mas naquela época só aquela imagem do Pentacam antigo já era uma coisa que realmente trazia algum tipo de informação que a gente gostava de ver, e você via a linha de detecção. O Pentacam é um aparelho de tomografia, então ele faz uma avaliação da córnea. Como eu tenho a especialidade em córnea, é um tipo de informação que eu gosto de ter praticamente de todos os pacientes.
Ele me ajuda no antes da cirurgia, uma indicação de anti-cirurgia refrativa, ele me ajuda numa avaliação de um paciente com ceratocone, um paciente com doença de córnea, com uma distrofia de córnea. Ele realmente tem muitas aplicações clínicas que praticamente é um exame que a gente faz de rotina em quase todos os pacientes. Ele ajuda além da córnea também, por exemplo, se você tem um paciente com ângulo estreito, se você vai fazer um screening para uma chance do paciente ter um glaucoma agudo, uma hipertensão ocular aguda, quando você vai dilatar a pupila, isso é uma coisa que a gente faz já desde do início dessa experiência clínica, mas realmente é um aparelho que faz parte do meu dia a dia. A gente brincava quando o Pentacan tinha algum problema, o problema do Pentacan é que ele cria dependência. O médico que tem o Pentacan, que ele tem um Pentacan que não está funcionando mais, ele realmente fica bastante, vamos dizer assim, frustrado com a falta do Pentacan, porque é uma informação que ajuda muito no dia a dia e a gente tem que ser eficiente, né? Ficar vendo esse monte de informação, você tem que saber direcionar as perguntas clínicas para você poder aproveitar de forma eficiente o exame. Na Tijuca a gente tem cerca de 30 mil pacientes e aqui eu tenho cerca de 6 mil pacientes. Então eu acho que a gente deve estar chegando a 40 mil pacientes examinados com Pentacan. E é um tipo de exame que a gente faz dentro da rotina. Eu acho até que talvez seja uma das coisas que a gente precisa melhorar é a parte administrativa da valorização do próprio exame, porque como ele virou uma coisa da minha rotina, não é a grande maioria das vezes esse paciente fez o exame dentro de uma rotina como parte da consulta. E como é vamos dizer assim, uma informação que me ajuda tanto, acaba que eu acho que o custo-eficiência de ter essa informação realmente compensa. Mas a gente está sempre pensando em como fazer esse exame, vamos dizer assim, ser diferenciado e eventualmente rentabilizado para a clínica, que é uma coisa que talvez seja um dos maiores desafios que a gente tem como médico, de fazer o trabalho de médico e o trabalho de empreendedor, de uma pessoa, vamos dizer assim, que tem um negócio. Mas a medicina tem que ser, antes de qualquer coisa, uma vocação e uma forma de você querer, acima de qualquer coisa, ajudar o paciente. E dessa forma a gente tenta trabalhar da melhor forma possível. Sim, olha, realmente, no primeiro dia, usando o Pentacan, acabado de instalar, um dos pacientes que a gente examinou foi um colega meu, um amigo meu de colégio, que iria fazer LASIK. Topografia realmente normal, tinha uma paquimetria central em torno de 512, né, o número que eu lembro bem, do paquímetro ultrassônico. E na época isso para fazer a cirurgia de LASIK com ransatome era bastante aceitável, né, está falando de 2004, né. O Pentacan mostrou que ele tinha uma paquimetria mais fina do que 480. Eu falei, caramba, ou esse exame está errado, ou esse exame é muito importante. Das duas, uma. E eu fui para o ultrassom. Peguei o ultrassom e toquei no centro, viu? 510, 515, 510, 515. E mais inferiormente, onde o mapa paquimétrico mostrava esse ponto mais fino, a gente identificou com o próprio ultrassom 485, alguma coisa. Então eu expliquei para ele, olha, o LASIK ia ser a sua cirurgia, mas a gente vai fazer PRK. E hoje, olhando esse exame com mais cuidado, a gente vê que ele tinha uma forma frouxa de ceratocone. Isso foi até publicado, mais de 10 anos de estabilidade no paciente com PRK para miopia, para fazer, vamos dizer assim, para mostrar a relevância da avaliação tomográfica. E eu acredito que a paquimetria é, por si, um argumento necessário para você ter um mapa paquimétrico, porque a gente sabe que a paquimetria é importante. E num grande número de pessoas, eu diria que pelo menos 15 a 20%, você precisa do mapa paquimétrico para identificar o ponto mais fino, e isso pode fazer uma diferença para você calcular o leito residual, que seria seguro. Eventualmente, se você quiser fazer o cálculo do PTA, que é um trabalho fantástico do Marconi Santiago, que mostra que é um fator de risco importante para a estabilidade do LASIK no pós-operatório a longo prazo. Se você vai usar a paquimetria, usa a paquimetria no ponto mais fino. Então, a gente mostrou cientificamente que
a diferença da acurácia da paquimetria no ponto mais fino é estatisticamente significante do que a paquimetria no ponto central. E é claro, a primeira preocupação que a gente tem é se a paquimetria do Pentacam ela é compatível com a paquimetria Gold Standard, na época que era do ultrassom. E foi o primeiro trabalho que a gente publicou até na Revista Brasileira de Oftalmologia e mostrou que realmente a correlação é extremamente alta. Então, não é só você avaliar a paquimetria, você tem que avaliar a distribuição paquimétrica. E essa era a nossa hipótese, essa é a nossa teoria, né? E essa teoria ela mostrou que ela tem uma relevância. A gente depois criou o índice ART, que é o Ambrosio Relational Thickness, que seria a progressão paquimétrica junto com a paquimetria no ponto mais fino. Isso, vamos dizer assim, se pensar em índices isolados, é um dos que mais acrescenta na avaliação de um paciente candidato à cirurgia refrativa e diagnóstico de ceratocone. Um exame fundamental, parte da minha rotina, e é uma parte da minha rotina que eu não quero abrir mão. E não é só para avaliar paciente de candidato a LASIK, PRK, você tem a câmera anterior para você ver uma lente fáscica, você tem o cristalino para você ver a disfunção lenticular e documentar se o paciente tem uma catarata. Você tem realmente muita informação que vai te ajudar a tomar uma decisão clínica. E saindo da cirurgia refrativa, se você pensa um paciente com uma distrofia na córnea, você vê a opacidade, você vê o nível da opacidade na córnea, você tem uma cicatriz pós-ceratite por úlcera de córnea infecciosa, um paciente que usa lente de contato. O Pentacam pode te dar informação para você ver como é que essa cicatriz está se comportando. Então, realmente, se você souber perguntar, você vai saber tirar muita informação desse tipo de exame. E é claro, o Pentacam é um exame fundamental, mas volta para aquele conceito, além sem descartar. A gente hoje tem a complementação da imagem de Scheinfeld, que é a avaliação biomecânica, que fez o Pentacam ficar melhor ainda do que ele já era. Por quê? Porque a gente começou a trabalhar com integração dos dados e a inteligência artificial realmente deu um passo a mais. O Pentacam faz parte da minha história, vamos dizer assim, do eventual meu legado dentro da parte científica. Eu tive o privilégio de poder colaborar com várias pessoas, inclusive o Dr. Michael Belling, o professor Belling da Universidade do Arizona, que tinha a ideia de fazer o estudo da elevação com o approach dele de fazer exclusão no cálculo da melhor esfera de referência. E uma das coisas que a gente rapidamente concordou que a melhor área, o melhor ponto para fazer aquela exclusão é o ponto mais fino. Então convergiu bastante. Então o display que combina elevação com paquimetria foi uma coisa bem natural. E nessa época a gente começou a fazer estudos para tentar melhorar com um índice que seria o índice do desvio da normalidade, que é o que a gente chama de D, é Belling-Ambrosio, a gente chama de BAD, BAD-D. Esse D, que é o desvio da normalidade, é uma equação linear, que é uma forma de você usar até a inteligência artificial, mas é uma das formas, vamos dizer assim, mais, básicas. O software do Pentacam, ele é o maior diferencial dele. O software do Pentacam, a aplicabilidade clínica, a quantidade de informação que você pode usar na clínica. E eu vejo com colegas que começam a usar o Pentacam, eles se tornam médicos melhores, do ponto de vista até científico. Eu vejo isso acontecer porque geralmente às vezes são colegas muito competentes, são excelentes cirurgiões que quando começam a usar o Pentacam eles despertam um pouco mais para entender um pouco o que é a curva ROC, sensibilidade e especificidade. Isso traz uma consciênciazinha científica que pode despertar um lado bem interessante. E o diferencial do Pentacam é a aplicabilidade clínica. Você tem informação robusta, de forma, vamos dizer assim, confiável, a repetibilidade extremamente alta, você tem como acreditar naquela medida e não só ter aquela medida, mas aplicar. Não adianta você ter conhecimento se você não aplicar, né? Você vê a integração com o Corvis, o Pentacam XL, agora o AXL Wave, e o que vem por aí, que realmente a gente vê a Oculus como uma empresa, vamos dizer assim, extremamente dinâmica, extremamente e que investe forte na parte de pesquisa e desenvolvimento, né? Eu acredito que tem verdadeiros gênios que trabalham lá, são pessoas que são
realmente muito competentes e que trazem para a gente na oftalmologia, como clínico, como cirurgião, como o médico que vai cuidar dos olhos do paciente, as ferramentas para tomar decisões de forma mais, vamos dizer assim, adequada para ajudar o paciente. É você otimizar a informação para tomar a decisão que faz a diferença no resultado que o paciente vai ter. E no final das contas, isso é o que é importante. A gente é médico e, como médico, a gente tem que querer ajudar o paciente da melhor forma possível. E ajudar o paciente da melhor forma possível é você minimizar risco e aumentar a chance de sucesso do ponto de vista de dar o resultado clínico mais adequado, com mais qualidade possível.